Muito bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui na casa de uma família muito especial e querida, que é a Simone, juntamente com o seu amado esposo Paulo, que vocês estão vendo ali atrás, e o Murilo, que é fruto desse amor maravilhoso, né? Esse casal abriu as portas da casa deles para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. E esse formato que nós vamos ter aqui da classe bíblica, em especial, estando aqui na casa deles, você é convidado a participar com a gente. Temos aí os amigos de São Paulo, a Andréia, minha mãe, a Silvana, meus avós, minha tia, enfim, a galera que tem participado aí. Lembrando que se você... Pega para mim o Will ali, por gentileza, no Chico. Se você participar conosco e preencher, né, o estudo bíblico, que é o estudo bíblico virtual, que eu já mandei ali no grupo do Telegram, eu achei que tinha aqui, tá aqui, ó. Que é esse estudo bíblico aqui, ó, e nós vamos estar usando ele como guia, tá? Existe ele em formato virtual também, eu já mandei ali no grupo, se você quiser participar, é só me adicionar no WhatsApp e pedir para mim que eu te mando, 489-9608-0523, 489-9608-0523. Você me diz assim, ó, Pastor Rufino, quero participar do grupo para poder ter os conteúdos e as explicações. Preencheu todo o estudo, você ganha uma Bíblia, tá? Não é sorteio, você ganha mesmo, tá bom? Ah, mas eu moro longe. Nós damos um jeito para a gente entregar para você, em nome de Jesus, tá bom? Não tem problema. Então, esse é uma coisa. A segunda coisa é a seguinte, se você participar conosco e ter pelo menos 70% da presença, você vai ganhar esse bonito certificado aqui com o seu nome certinho, tá? E como que vale a presença? Você tem que estar com a gente pelo canal do Zoom, pelo aplicativo do Zoom, e com a câmera ligada. Se você tiver com a câmera ligada durante toda ou a maioria do tempo, isso já vale como presença, tá bom? Demais informações, dúvidas, a gente vai conversando no período em que nós estivemos juntos aí, estudando a palavra de Deus, tá? Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Foi tranquila? Vamos ouvir os nossos amigos aqui, a minha família amada e querida. Como é que foi a semana de vocês? Vocês passearam gostoso, né? Foram ver os amigos? Muito frio? Muito frio. No Rio Grande do Sul, muito frio. Caiu neve em Caxias. Eu peguei neve também. Nós não pega neve lá porque cai em forma de água, assim, gelada. Era chuva gelada. Mas estava muito bom. A gente foi em 24 casas. 24 casas. Haja livro, hein, Paulo? Voltou, eu peguei lá na Igreja Imperial. Que bom, né? Com o pastor Paulo lá. O pastor Paulo, não conheço o pastor Paulo. Mas é o xará dele. Mas ele é mais querido também. O Weber não estava lá, ele estava de férias. Férias. Férias é bom, né? Deus seja louvado. É de férias? Pastor Weber. Durante a semana, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? O Paulo estava perguntando por que eles faziam o sacrifício dos bichos vivos. Por que se fazia o sacrifício dos bichos vivos? Ok, uma pergunta interessante. Vamos responder ela na sequência. Mas para o finalzinho do estudo, pode ser? Ok? Ó, pergunta feita pelo nosso irmão Paulo aqui, ó. Por que se faziam os sacrifícios dos animais vivos? Lógico que se matasse ele ficaria morto, né? Mas por que isso? Vamos responder isso aqui na palavra de Deus na sequência, tá bom? Coitadinho dos bichos. Pergunta inteligente e interessante. As meninas aí, começando com a Andréia. Como é que foi a semana, Andréia? Alguma dúvida bíblica? Conte-nos as bênçãos aí, liga o microfone. Tá ligado o meu microfone? Tá ligado, nós estamos te ouvindo. Não sei se é porque eu sou zen, para mim tudo tá de boa, se tá ruim eu tiro de boa, se tá boa, continua boa. Se eu fico triste, tem que orar. Se tem problema, tem que orar. Ou depois que eu conheci a palavra, não me resta problema sem orar. Maravilha. Mas o resto tá tranquilaço. Coisa boa. Parabéns, minha amiga. André, o esposo tá bem? Mas aí é porque eu aprendi com você, viu? Parabéns. Qual que é o esposo mesmo? André, qual que é o nome do esposo? É Evanildo, Nil. mas a gente chama ele de Nil. O Nil. Ele tá fazendo janta. Muito querido ele. Manda um abraço para ele quando você o vê-lo, viu?
Então tá bom. Mãezinha, quer se apresentar aí, dizer alguma coisa, e a gente já vai na sequência para a oração para nós estudarmos juntos. Você e a galera aí. Estou muito feliz, porque estamos aqui mais uma quinta-feira reunida na graça e no poder de Deus, e com essa família amada aí que você está, linda família, Deus abençoe eles. Obrigada. O seu trabalho, meu querido, que Deus continua te honrando, cuidando, protegendo. Oro todo instante, todo minuto, porque a mãezinha tem que orar enquanto viver e respirar pelos filhinhos. Então, esse é meu papel enquanto eu viver. E, graças a Deus, estamos indo, sua vozinha está um pouquinho melhor, então é momento de gratidão e honra e glória a Deus. E seu vozinho também está melhorzinho, então só temos que honrar e agradecer a Deus por tudo. Amém. Deus seja louvado. Essa aqui é a minha tia-mãe, a Andréia, a Adriana. Tudo bom, gente? Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Deus abençoe você, tia. Temos também a nossa amiga Débora. Vocês já se apresentaram? Tudo certo, hein, mãe? Tudo certo. Tudo Débora? tranquilo. Ótimo. Débora, como é que foi a semana? Tudo bem você e seu menino? Conte as bênçãos. Liga o microfone aí. Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Ele tá aí, o lindão? Tá, ele tá tendo que fazer um trabalho, pastor, que a professora dele mandou de última hora e é obrigado a terminar, porque se ele não terminar, ele não... Não, olha, a gente tá passando um perrengue É. com uma professora dele que não tá sendo fácil. Ah, não é fácil, né? Eu me lembro que eu tinha, na minha idade também de estudar essas coisas, tinha umas professoras que parece que a gente não se bicava muito bem, outras a gente amava, mas é assim mesmo. Não, ela pega demais no pé dele. Não só no pé dele, né? No pé de toda a turma. Aí, quando ela manda alguma coisa, tem que ser na hora. Se tu não faz naquela hora, ela já encerra. É assim. Olha. Mas vai dando apoio para ele e vai dar tudo certo, viu? E a pequena, tá aí? Tá aqui, ó. Meu pai, como cresceu. Que coisa linda, né? Laila, olha ali. Dá oi pro pastor. Oi, que belezinha. Deus abençoe, viu? Bom ter vocês aqui com a gente hoje. Temos aqui também o nosso amigo José. José, como é que está, José? Liga aí o som, se você conseguir ligar aí. Dá um oi aí, como é que foi sua semana? Se apresenta para a galera aí. Olá, o Paulo. Pode falar. Você está falando? Parece que o seu microfone está ligado, mas não estamos ouvindo você falar. Será que é por conta do fone de ouvido? Tira o fone de ouvido do notebook para ver. Ou do celular. Não está vingando não, viu? Mas você consegue ouvir, né? Dá um joinha aí. Tá ouvindo? Então tá bom. Seja bem-vindo, tá? Mas o José é amigo nosso, um bom, querido. Que o Espírito Santo esteja com você e com a sua abençoada, viu? Logo, logo vamos te visitar aí de novo. E esse aqui é o Paulo, como vocês veem ali, né? O Paulão está ali na cozinha, acompanhando a gente ao vivo ali, em sua casa. Obrigado, Paulo, por ser o anfitrião aqui desse momento importante, tá? Nós te amamos, queremos você muito bem. Graças ao Paulo, temos uma pergunta importante para nós respondermos hoje no final do estudo, hein? Então, não saia daí. Bom, eu quero convidar, então, você e nós juntos vamos fazer uma oração. E, nesse momento, ao orarmos, nós vamos pedir ao Espírito Santo para que dirija esse estudo, esse momento, e assim tenhamos aquilo que a gente está procurando aqui, as respostas da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com ele. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com esta casa, com este lar, que na verdade foi estendido através da tecnologia. Temos amigos de Sombrio, amigos de São Paulo, amigos de Forquilinha, Santa Catarina, São Paulo, e quem sabe outros lugares estarão sendo conectados futuramente, e juntos queremos nos fortificar em Tua palavra. Ajude-nos para que, ao estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, venhamos entender a Sua vontade em nossas vidas. Cuide de cada um de nós, pois nós somos seres humanos, precisamos do Teu abraço, do Teu carinho,
E ao examinar as Escrituras, sabemos que provemos nela ter a vida eterna, porque elas mesmas testificam do Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo. Te agradecemos por isso, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu vou me virar para esse lado aqui, porque daí eu consigo falar com eles que estão desse lado aqui. Daí eu consigo olhar para vocês e, ao mesmo tempo, o pessoal que está na live, né? Está na transmissão. Você, amigo que está nos assistindo agora, tá? Se você perdeu os outros encontros, através da descrição do link que está aqui no YouTube, você consegue ter acesso ao restante dos nossos encontros, cujo tema primeiro foi o estudo da palavra viva. Então, eu convido você a fazer parte desse movimento para que você estude e se aprofunde nas Sagradas Escrituras, tá? Então, como eu já disse, nós tínhamos estudado a respeito da palavra viva e eu fiz um apelo para cada um de vocês, né? Para nós aqui. E o apelo era para nós estudarmos mais a Bíblia Sagrada, né? Como é que está esse estudo aí? Como é que está esse interesse, esse engajo pelas coisas do céu? Você está procurando estudar mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada tem sido a fonte de esperança para a sua vida e o alicerce de comunhão com Deus? Comece a estudar a Bíblia, você vai ver quão importante, quão gostoso vai ser a gente entender melhor aquilo que está escrito. E hoje nós vamos falar sobre a divindade. Sobre a divindade. E eu gostaria de usar o guia hoje. Hoje nós vamos fazer diferente. O legal é a gente sempre fazer uma coisa diferente, né? Nunca ficar na mesmice. Conseguiu responder as perguntas no estudo anterior? O estudo anterior foi claro para você, não foi? Deixa na descrição aí. É você que está nos assistindo ao vivo agora pelo Zoom ou pelo YouTube, né? Como é que foi aí o estudo anterior? Você conseguiu responder, não conseguiu? Vamos trabalhando aí. Agora, a primeira pergunta que nós temos está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Vocês estão com a Bíblia aí? A Simone vai ler para nós esse texto. O texto é Deuteronômio 6, verso 4. O que a Bíblia declara sobre Deus? Vamos dar uma olhada aqui? Deuteronômio 6, 4. Se você quiser acompanhar também na sua Bíblia aí, por favor, vamos ver aqui esses pontos que são muito importantes. Deuteronômio 6, verso 4. Nós vamos até às 9 horas. Depois das 9, nós encerramos com uma oração, se tivermos alguma dúvida, e aí vamos responder a pergunta que o Paulo fez. Por que havia sacrifício de animais no Antigo Testamento? Tá bom? Pode ler. Você pode repetir? Deuteronômio 6, 4. Ali no Antigo Testamento. Você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João. Perdão. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eu citei os textos de Novo Testamento. Deuteronômio 6, verso 4. Que isso? Pode ler agora. Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós percebemos que a Bíblia, ela declara de que há quantos deuses, ou quanto Deus há? Um só, certo? Esse texto é bem claro. Tá? Inclusive, o guia ali, ele solicitou esse texto como forma de preencher. Então, você pode colocar ali, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E a Bíblia, então, vai apresentar a compreensão correta para esse detalhe de ser Deus único. O que seria esse Deus único? Nós vamos entender melhor na sequência dos textos, né? Por exemplo, quando a gente vai lá para Gênesis, vamos dar uma olhadinha ali no primeiro livro da Palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1. E aqui o guia, ele deixa 2 versos como sugestivo para nós darmos uma olhada. Gênesis 1, verso 26. E agora quem vai ler para nós é o Murilo. Gênesis 1, 26, né? Isso. 1, 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Perfeito. Agora, capítulo 3, verso 22. Murilo, de novo, lê para nós aí. 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estende a mão, e tome também de árvore da vida, e coma e viva eternamente. Olha que interessante, esses 2 versos que acabaram de ser lidos aqui pelo Murilo,
eles trazem uma singularidade. Não sei se vocês perceberam. Mais de uma pessoa. Exatamente. E através do plural, né? Você vê aqui, ó, verso 26 do capítulo 1, façamos, né? Não está escrito assim, faça o homem à minha imagem. Está no plural. Façamos o homem à nossa imagem. E no capítulo 3, verso 22, você vai ver algo semelhante, usando-se ali o plural. Eis que o homem se tornou como um de nós. No português, a gente usa a terminologia geralmente terminada em S, né? Por exemplo, ave é uma só. Aves pode ser mais de uma, né? Como que trazendo o plural. Já no hebraico, no original hebraico, você vai encontrar a palavra que se refere a Deus, nesse contexto aqui, nesses contextos, como a palavra Elohim. E o im, no final da terminologia hebraica, significa mais de um. Então, Deus, quando ele é apresentado na compreensão bíblica, ele se apresenta como um Deus plural. Tá? Então, isso é bem claro nas Sagradas Escrituras, principalmente quando a gente vai um pouco mais a fundo no sentido de como a Bíblia foi escrita no original. Né? A gente já tinha dito no episódio anterior de que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, a maioria do Antigo Testamento, com algumas poucas partes ali do aramaico, que é uma língua prima, e o Novo Testamento, você vai ter ali o linguajar do grego. Tá bom? Então, nós temos essa compreensão, essa verdade. Ficou claro aí para vocês? Todos entenderam? Ficou tranquilo? Vamos dar alguma olhadinha a mais com relação à profundidade, né? Gênesis 2, verso 24. Olhando aqui, um pouquinho mais no meio aqui, entre um texto e o outro. Quem poderia ler para nós aí? Será que André poderia ler para nós, André? Gênesis 2, 24? Só não esquece de ligar o microfone, querida. Isso. Perfeito. Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Perfeito. Olha que interessante o comentário que o guia traz com relação a esse verso. A pergunta que é feita é: que exemplo bíblico nos ajuda a compreender uma unidade entre mais de uma pessoa? E você percebe que André acabou de ler aqui a respeito de qual contexto? Do casamento do homem e a mulher, certo? Porque ali é dito, ó, 1 verso 24. Por isso deixa o homem pai e a mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui você tem uma palavra no original hebraico, que é a palavra errad. A palavra errad, ela é traduzida por como sendo uma ou único. Essa é a compreensão no hebraico. Ou seja, é como se fosse uma ou único, mas no sentido composto. É um único composto de mais de um elemento ou de mais de uma pessoa. Né? Então, isso mostra de que também, quando um homem e uma mulher se unem, no sentido que a Bíblia nos ensina, né? É casamento heterossexual, monogâmico entre homem e uma mulher, ali você tem um errado. É 2, mas que se tornam um. Mas no casamento, são 2 pessoas, mas segundo a visão bíblica, eles vão passar a ser uma pessoa. Assim como também na divindade, a trindade, você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é um só Deus. Então, o casamento, ele meio que é a sombra, vamos dizer assim, um exemplo daquilo que a divindade é. E não é que no casamento tem 3 mesmo, porque você vai ter Deus, o homem e a mulher. Aí, ó, uma ligação trina aí, né? Fazendo alusão à própria divindade. O comentário diz assim também: o homem e a mulher continuam sendo 2 pessoas reais, mas são descritas como um errado, ou seja, uma só carne. Assim também, nós já tínhamos lido ali Deuteronômio 6, verso 4, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, as pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, continuam sendo 3 pessoas reais, mas devido à perfeita unidade e harmonia entre eles, a Bíblia os descreve como um errado, ou seja, um só Deus. Então, isso é muito interessante. Agora, eu gostaria de mostrar alguns exemplos onde nós vemos as 3 pessoas da divindade juntas ou sendo, de uma maneira clara, mostradas no Antigo e no Novo Testamento. Tá? Eu vou mostrar um exemplo só, por exemplo, agora, no Antigo Testamento.
que está linkado com o Novo Testamento. O primeiro exemplo se encontra no livro de Gênesis mesmo. Tá? Queridos, eu não estou conseguindo ver você no total, porque como eu não estou com o computador, eu não vejo aqui a tela. Mas, Paulo, se você consegue ver todos de uma vez só, na tela, se você vê que alguém está levantando a mão, você me avise, para a gente dar, se a pessoa quiser fazer alguma pergunta, tá? Se você ainda tiver alguma pergunta, pode fazer, não tem problema. É importante a sua dúvida, a sua pergunta. Ou alguma outra contribuição. Então, você tem ali Gênesis, capítulo 1. Você tem o capítulo 1. Vamos ler o verso 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pergunta. Aqui nós temos parte da divindade. Quem é que nós encontramos aqui? Sandra e Érica. Sandra e Érica. Sejam bem-vindas, viu, Sandra e Érica? Se eu não me engano, são as minhas primas. Né? A prima Sandra e a Érica, né? Deus abençoe vocês. O que você falou? O Espírito. O Espírito Santo. Deus Espírito e Deus Pai, certo? E aí a pergunta fica, onde está Jesus Cristo? Quando nós vamos para o Novo Testamento, fica mais claro isso. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Vamos primeiro no livro de João. João, capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas e João, lá no Novo Testamento. Depois o livro de Malaquias, tá? João, capítulo 1. João, capítulo 1. Tente encontrar aí. Sejam bem-vindos aos que chegaram agora. Se você perdeu alguma coisa até aqui, lembre-se que você pode assistir os vídeos anteriores. Nós estamos utilizando o Telegram como um canal, né? Para o canal ali aberto, todos que quiserem participar, mas o Telegram está sendo esse meio de comunicação entre eu e você. Então, você tem ali, no princípio era o verbo, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Se você for um pouquinho mais para baixo, você descobre quem é esse tal verbo que está sendo falado aqui. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Paulo, quem é que se fez carne e habitou entre nós? Você se lembra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que se fez carne e habitou entre nós. Então, está falando aqui, João está falando de Jesus. Ele usou a terminologia o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E aqui é dito nos versos 1 ao 4, de que a vida estava nele, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi feito se fez. Então, João afirma que Jesus estava no princípio com Deus. E para complementar, se você quiser matar a charada de uma vez por todas, né, já ficou bem claro. Mas se você for um pouquinho mais para frente, ele passa o livro de Atos, vai em Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, chegou Colossenses. Colossenses capítulo 1, você vai ter aqui alguns versos chaves que eu gostaria de ler com você. E o verso chave é verso 15 em diante, que diz assim, Colossenses 1, versos 15 em diante. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E se você olhar o contexto aqui, ele está falando de Jesus Cristo. Então, vamos entender aqui. No Antigo Testamento, ali em Gênesis capítulo 1, não deixa claro que Jesus estava ali. Só que quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que Cristo estava ali. E tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus já estava desde o princípio. Exatamente. E não que ele tenha sido criado, sabe? Nós vamos ver isso, inclusive. Não que ele tenha sido criado, mas ele estava lá no princípio da criação do mundo. A divindade, como nós vamos analisar na sequência, é composta de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum dos 3 é maior ou mais importante do que o outro. Assim como, por exemplo, existe a família, onde você tem seu pai, a sua mãe e o filho,
Cada um de vocês faz parte do núcleo familiar, a família. Quando se fala de família, a gente imagina as pessoas que compõem essa família. A mãe exerce o seu papel, o pai exerce o papel e o filho exerce o papel. Na divindade, uma maneira, vamos dizer assim, pedagógica, a palavra de Deus, quando fala ali a respeito dessas questões de funções, é mais para nós entendermos uma linguagem humana e compreendermos melhor quem é a divindade. Mas ela se manifesta, ou seja, Deus se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para eu poder conectar minha cara. Alguma pergunta até aqui, queridos? Alguma colocação? Algum questionamento? Vamos dar uma olhadinha agora num outro episódio, onde a gente talvez já tenha lido, você já deve ter lido sobre esse episódio. Se encontra ali no livro de Mateus, tá? Mateus, capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Você está com a Bíblia aí, Paulo? Tá só... Não? Eu vou pedir agora, então, para Débora. Débora, você tem condições de ler para nós? Mateus, capítulo 3, eu já te digo o verso. Não. Mateus, capítulo 3. Sim. Aí você vai ler para nós. Deixa eu ver aqui. Versos 16 até o 17. Batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bom. Olha que interessante. Alguma coisa diferente aí? Entrou um Cauê, né? Cauã. Ô, Cauã, tudo bem? Cauã, ponha só o rostinho para nós vermos aí, para você também poder estar interagindo com o pessoal. Tá bom? Está nos ouvindo aí? Isso, melhorou. Valeu, brother. E aí, boa noite. Boa noite. Então, veja, a Débora acabou de ler aqui um texto que se refere ao episódio do batismo de Jesus. E aqui nós vimos o seguinte: Jesus, quando sai da água, né, saiu logo Jesus da água, verso 16 do capítulo 3 de Mateus, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E uma voz, então, dos céus disse, né, esse é o meu filho amado em quem me compraram. Então, amigo, olha, você vê a divindade aqui, ó. Deus Pai dizendo, esse é meu filho amado. O Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e o próprio Jesus Cristo sendo batizado ali. Certo? A divindade juntas ali. Outro detalhe, você também tem ali a grande comissão onde Jesus Cristo proferiu ali em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, o ensinamento a respeito do batismo. Você sabe, né? O batismo ele é feito no nome da divindade. E o verso 19, no finalzinho, diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom? Então, nós temos essa realidade bíblica. Agora, nós vamos usar ali os textos do guia para nós falarmos um pouquinho a respeito dos atributos da divindade e o que eles têm em comum. Tá? Vamos analisar esses textos. Por exemplo, você percebe que o Pai é eterno. Aí você tem Salmo capítulo 90, verso 2. Vamos ler esse texto aqui, para nós percebermos e vermos de que o Pai é eterno. Salmo capítulo 90, verso 2. Volta lá para o Antigo Testamento. Depois de Jó, fica mais ou menos no meio da Bíblia. Cauã, você tem condições de ler para nós, Cauã? Salmo 90, Qual versículo? 2. Salmo 90, verso 2. Tia Sandra, você consegue ler para nós Isaías 9, verso 6? Tenta ler para nós aí, Isaías 9, verso 6. José, você consegue ainda falar ou ainda está mudo aí? Vê se você consegue falar alguma coisa. Libera o seu som aí. Fala alguma coisa, varão. Vamos ver se eu consigo te ouvir. Dá um glória aí, irmão. Não dá para te ouvir. Infelizmente, não está dando para te ouvir mesmo. O Cauã quer falar. Cauã quer falar. Cauã, na sequência você já lê para nós. O Espírito Santo,
Vamos ver. Ô, mãezinha, você lê para nós Hebreus 9. Depois eu já te dou o verso. Só abre em Hebreus. Aí o Murilo vai ler João 17 e a Simone vai ler Marcos, capítulo 1. Então, vamos lá. Vamos lendo aí os textos. Eu tinha deixado para o Cauã ler para nós. Cauã, lê para nós, então, Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Perfeito. Então, a gente vê aqui um dos atributos de Deus. Deus Pai, no caso, né? Ou seja, ele é eterno, de eternidade em eternidade. Vamos ver agora esse mesmo atributo na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Eu tinha pedido para a tia Sandra, eu acho, ler, né, para nós, Isaías 9, verso 6. Tia, você tem que liberar o seu áudio aí. Clica na tela e clica no microfonezinho para a gente poder te ouvir. Não vou. Isso, pode ler agora. Isaías 9, verso 6, que nós estamos te ouvindo. 9, verso 12, né? Não, verso 6. 6? Isso. 9, verso 6. 6 de meia dúzia. Porque um menino nos nasceu, um filho e nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Perfeito, muito obrigado, tia. Deus abençoe você, viu? Amém. Essa aqui é uma profecia messiânica, né? Falando a respeito de Cristo Jesus que viria. Essa profecia messiânica, de forma secundária, ela é aplicada a próprio Jesus Cristo. O contexto ali tem que ver com um episódio distinto, no nascimento de um menino, mas os estudiosos aplicam essa profecia também à pessoa de Jesus Cristo. E ali você vê, Deus eterno, príncipe da paz, tá? Espírito Santo, a minha mãe vai ler agora Hebreus capítulo 9, verso 14. Não se esquece, mãe, de ligar o áudio aí, tá? Tá. Então, 9:14, né? Isso. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Perfeito. Então, você vê também de que o Espírito Santo possui esse atributo, né? Isso ficou bem claro. Nós temos outros textos, vamos analisar mais esses textos aqui com relação aos atributos, e os outros eu vou deixar para você como atividade de casa, né? Que vocês que não têm o guia físico, vocês têm a possibilidade de fazer e responder o guia através da própria internet aí. Você quer falar, André? Você levantou a mão, minha filha? Pode falar. Ah, não quer falar, não? Então tá bom, eu entendi errado. João 17, verso 11. Atributo da santidade na pessoa do Pai. Olha lá. Eu não estou no mundo, mas ele continuou no mundo. Mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome e me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, veja aí, Pai Santo. Jesus falando a respeito do Pai, né? Ao passo que vou para Pai Santo. Ou seja, Jesus falando de que o Pai é santo. A palavra santo no original hebraico a palavra é Kadosh. E Kadosh tem um exemplo, um sentido interessante, tem que ver com separado, para um propósito, né? Já logo no Novo Testamento você vê essa palavra aparecendo ali com relação, por exemplo, à questão do sábado. Eu separando um dia dos outros para ser Kadosh, para ser separado, para ser especial. E a palavra santo, quando se refere, por exemplo, quando o servo de Deus ali, Paulo, se refere aos santos, etc., ele está falando com relação a essa separação. Então, diferentemente, às vezes, do que se fala de santidade por aí, de que para ser santo tem que ser sem pecado, não é esse sentido bíblico. Quando Deus chama alguém de santo nas Sagradas Escrituras, santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm testemunho de Jesus, Apocalipse 14, verso 12. E santidade tem um sentido de ser separado. Se você agora, por exemplo, tem buscado se santificar na palavra de Deus, como diz lá em João, capítulo 17, verso 17, né? Santifica-os na verdade, nos orou. A tua palavra é a verdade. Então, se você e eu estamos buscando a palavra,
nós estamos nos separando, estamos permitindo que Deus nos separe, vamos dizer assim, de uma maneira especial, nos consagrando nas coisas dele, né? Então, você vê ali a pessoa do Pai sendo santa, né? A santidade do Pai. Vamos ver a santidade do Filho. A Simone vai ler para nós, Marcos 1, verso 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, os demônios declarando, né, de que Jesus é santo, o Santo de Deus. E Romanos, capítulo 15, verso 16, ali é declarado o seguinte pelo apóstolo Paulo: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ora, o Espírito só pode santificar algo se ele mesmo for santo. Algo interessante que vocês vão estudar aqui e vão perceber com relação à terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, é o seguinte. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho são Deus, ele também é. Só que o Espírito Santo parece que ele fica meio que ele se põe nos bastidores para exaltar a pessoa do Pai e para exaltar a pessoa do Filho. Então funciona mais ou menos assim. O Pai enviou, Jesus Cristo se entregou e o Espírito Santo outorgou. Então o Espírito Santo parece que ele é o aplicador, aquele que faz com que tudo aquilo que o Pai fez de ter enviado o Filho e o Espírito de ter se entregado faça sentido. Tanto é que, aos dizeres da palavra de Jesus ali, no livro de João, capítulo 16, onde ele diz assim, que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu só ver qual que é o verso aqui, que me fugiu da memória, mas eu sei que é João, capítulo 16. E quando Jesus fala a respeito disso, ele mostra a importância da pessoa do Deus Espírito Santo com relação à questão do processo de salvação de cada um de nós. João 16, verso 8. Quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, veja. No livro de Atos e em outras cartas também do apóstolo Paulo, no Novo Testamento principalmente, você vai ver o Espírito Santo atuando de uma maneira mais incisiva do que no Antigo Testamento. Não quer dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo não atuava, não trabalhava. Não é isso. Ele atuava e trabalhava. Tanto é que você tem ali episódios no livro de Êxodo e outros contextos também do Pentateuco, onde o Espírito Santo ele começou a dar dons para os israelitas para eles desenvolverem o santuário, fazerem ali as peças da tenda, arte com ouro, arte com bronze, etc, etc. Mas no Novo Testamento, você percebe que o Espírito Santo é quem, por exemplo, dá os dons, como lhe apraz. Você vê isso, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12. Gálatas capítulo 5, você tem uma lista ali dos frutos do Espírito. Ou seja, a pessoa que busca a pessoa do Espírito Santo, o Deus do Espírito Santo, ele começa a ter mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio e outras coisas mais. O que é interessante também, que quando a Bíblia se refere ao Espírito Santo, ele não usa palavras para uma coisa, e sim palavras como se fosse para uma pessoa, né? Por exemplo, se você se refere ao seu filho, né, você vai falar assim, você vai falar você, tu, e etc. Deixa eu só travar aqui, irmãos, o áudio, não tem problema. Todos estão me ouvindo, né? Então, né? Vou colocar o Paulo como meu confianteão da próxima vez. O Paulo da associação. Então, veja, olha que interessante. Se você tem ali o Espírito Santo, da mesma maneira como a gente se refere às pessoas, a Deus, se referindo a Ele, o Espírito Santo é a mesma coisa. No Antigo Testamento, e no Novo Testamento, perdão, ali pelo menos, principalmente no livro de Atos, você vê que o Espírito Santo se entristece. Você vê que é possível mentir para o Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo instruiu, o Espírito Santo mandou, o Espírito Santo falou. Se o Espírito Santo fosse uma coisa, uma energia, uma parte ativa de Deus, alguma coisa assim do tipo, não se referiria a ele como uma pessoa, assim como também a mesma coisa acontece com Deus Pai e Deus Filho, entende? Então a gente percebe que as evidências são infinitamente maiores e indicam de que o Espírito Santo é Deus, assim como Deus Pai também é e Deus Filho é.
E nesse processo, ao estudar a Bíblia, você vai perceber exatamente isso. Não foge-se com relação a essa verdade. Muito pelo contrário. Se a gente não aceitar essa verdade, a gente começa a ter problemas doutrinários e linhas de raciocínio vão sendo criadas que, às vezes, vão fugir daquilo que é a compreensão correta de quem é Deus. Isso se torna um grande problema depois, inclusive, começa a se inventar teorias, ideias mirabolantes, daquilo que Deus não é nas Sagradas Escrituras. Isso pode trazer um grande problema para todos nós. Tá? Agora, eu gostaria de fazer aquela pergunta, que é aquela pergunta interativa, né? Que todos nós participamos juntos, igual nós fizemos na semana passada. Todo o estudo nosso vai ter sempre essa pergunta interativa. Deixa eu só explicar para vocês. Quando vocês estiveram viajando, como vocês estavam em viagem, eu estudei com eles o episódio que nós tínhamos estudado quando eu vim aqui na casa de vocês, que é o tema número 1. E aí nós fizemos esse estudo com eles. Do jeito que eu fiz ali com vocês, fiz com eles também. Vocês podem até assistir se vocês quiserem. Para que eles pudessem estar juntos agora para nós podermos ter o segundo estudo, que é o estudo da divindade. Tá? Então, veja lá. O livro é João, 1 João, capítulo... Deixa eu ver aqui. Perdão, eu errei, tá? 1 João, capítulo 5, verso 20 e 21. Já que eu estou vendo a carinha do Iago aqui, Iago, você consegue ler para nós esses dois versos, por gentileza? Consigo sim, só deixa a gente achar aqui primeiro. Perfeito, pode ler para nós aí. Pode repetir qual que é? 1 João, tá? É o João. 1 João, é ali pertinho de Apocalipse. Não é o Joãozão, não. É o Joãozinho. 1 João, capítulo 5, versos 20 e 21. Um pouquinho ali antes de Apocalipse. Vocês vão encontrar essa carta aí de 1 João. Depois. Esse é o Joãozão que você está vendo. Perto de Apocalipse. É o primeiro. Aqui nós temos João, é primeiro, segundo e terceiro João. Ficam os três juntinhos ali, mais ali antes do Apocalipse. Achou, Iago? Achei. Qual que é os versos? Capítulo 5, versos 20 e 21. Pode começar? Pode, fica à vontade. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Perfeito, muito obrigado. Pergunta que eu faço para os amigos, vocês estão aqui conosco, a galera toda aí. O que esse texto aqui nos deixa claro com relação à pessoa de Cristo? O que você conseguiu perceber aí? Nos protegendo dos ídolos, de coisas, no caso, não puras. Verso 21, né? Sim. E no verso 20? Deus é verdadeiro. Que o Filho é? Verdadeiro? Verdadeiramente o quê? Deus. É. Certo? Ó, afirmação. Ó. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lembrando que se Jesus não fosse Deus, ele não poderia nos servir como substituto. Porque o preço do pecado exigia justamente de que o próprio Deus viesse para substituir eu e você na cruz, né? Como substituto, né? E nenhuma criatura poderia nos substituir. Nenhum anjo, nem outra pessoa, nem ninguém. Somente é o próprio Deus. E Jesus, quando ele foi enviado, quando ele se enviou, quando ele se entregou e nasceu do ventre de Maria, por um milagre do Espírito Santo, segundo o relato de Mateus e Lucas também, enfim, você percebe de que consumou-se ali, o Deus homem se fez carne, né? Isso é maravilhoso e é um mistério para todos nós. Eu gostaria de fazer um adendo aqui agora. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário com relação a esse texto aqui?
Alguma pergunta até aqui de tudo que nós estudamos hoje? Tem alguém aí? Não? Tranquilo, Paulo? Paulo? Ok. A equipe técnica disse que está tudo ok. Ninguém levantou a mão. Não, se levantar a mão aqui, eu vejo. Tá certo. Então, veja, ó. Queridos, nós temos que tomar uma decisão hoje. A decisão é a seguinte. Você aceita a verdade bíblica de que existe um Deus composto em 3 pessoas, manifesto em 3 pessoas, que são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai enviou, o Espírito Santo otorgou e o Filho se entregou. Essa é a verdade bíblica. Existem coisas mais profundas do que isso. É lógico que isso aqui é apenas o início de um estudo, né? E o apelo para que você estude e faça ali a liçãozinha de casa. Pastor Rufino, não estou conseguindo ter acesso ali ao link, como é que faz? Entre em contato comigo em particular que eu te ajudo. Tá? De alguma maneira você tem o meu número. Todos que estão aqui, é porque tem contato comigo. Tá? Lembrando de que nós estamos tendo o grupo principal, agora é no Telegram, não é mais pelo WhatsApp. O WhatsApp estava tendo dificuldades. Então, nós estamos fazendo todos os links pelo Telegram, todas as informações, todos os conteúdos plus que eu vou estar passando para vocês, é tudo pelo Telegram. Então, baixa o Telegram, vai lá na loja Play Store, se for o Android, ou na Apple Store, vai estar ali para você também baixar. Baixa lá o Telegram. Baixou o Telegram, faz os mesmos passos que você faria para instalar o WhatsApp, e depois você me chama que daí eu te ajudo, eu te dou suporte durante a semana. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Quantos de vocês, então, querem dizer assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu quero entregar minha vida nas suas mãos e pedir que o Senhor seja o meu Deus. Amém. Deus seja louvado. Que tal, então, se relacionar com Ele? Que tal falar com Ele? Que tal prosear com Ele? Que tal ser um amigo deles, né? Certamente você vai ver que vai ser uma aventura maravilhosa, para a honra e glória de Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar você a fazer uma oração. Será que o Murilo poderia fazer essa oração para nós, Murilo? Muito bem. Murilo vai fazer... Só um pouquinho, filho. A minha pergunta que eu te fiz. A pergunta é depois da oração. Depois da oração? Exatamente. Achei que ia encerrar. Não encerra. Depois da oração, a gente responde a pergunta do Paulo. Se você quiser entender e compreender melhor a pergunta que o Paulo fez, fique após a oração, tá bom? Oremos. Pai, agradecemos por nos abençoar nessa noite, por estar nos ajudando a compreender a palavra, a aprender cada vez mais as Escrituras, e que o Pai possa estar presente na nossa vida, abençoe cada um presente, e que o Senhor possa estar presente na nossa vida para entender as suas Escrituras. Oramos em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Eu vou usar um contexto aqui para responder a pergunta do Paulo. Pode ser a sua pergunta também. Cadê o abençoado do meu negócio? Sim. Eu vou usar isso aqui para ilustrar melhor, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. O Paulo fez a seguinte pergunta: por que no Antigo Testamento havia a morte e sacrifício de animais? Qual é o objetivo disso? Vivos. De animais que eram vivos e depois morriam, né? Qual era o objetivo? Deixa eu mostrar aqui para vocês através de uma figura que vai ilustrar melhor essa pergunta que o Paulo fez. Tá? Então, no início, antes que houvesse pecado, quando Deus criou Adão e Eva, nós sabíamos que não era necessário ter ninguém que mediasse entre homem e mulher e Deus, né? Porque não havia pecado. O pecado entrou, infelizmente, como intruso e separou o homem de Deus. Então, após a queda, o ser humano, segundo a palavra do próprio Deus, iria morrer, certamente morreria. Satanás disse que não morreria, e infelizmente com o tempo a gente viu que eles morreram mesmo. Então o que acontece? Naquele momento Deus se interpôs naquelas circunstâncias, e segundo o que está escrito ali em Gênesis capítulo 3, verso... Deixa eu ver aqui, Gênesis 3, verso 15, a primeira profecia foi promulgada pelo próprio Deus, onde diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus falou para Adão e Eva, ali juntamente com a serpente, segundo o relato bíblico, ali em Apocalipse, capítulo 12, a serpente é o diabo, Satanás, ele é aquele que estava ali no Éden,
tentando Eva, e Adão também caiu também, infelizmente, essa mulher, segundo as evidências que nós temos no sentido de profecia, é a igreja, né? É a igreja de Deus, a igreja pura, a igreja que não se contaminou. Então, haveria uma inimizade entre a igreja e a serpente, entre o descendente e a sua descendência. O descendente, segundo o apóstolo Paulo, é o próprio Cristo. E haveria um momento em que Jesus Cristo feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar de Cristo, que a gente sabe que iniciou ali o processo na cruz do Calvário. Quando Adão e Eva pecaram, eles se sentiram nus. E o texto de Gênesis capítulo 3 diz de que Deus deu para eles, ou fez para eles, roupas de peles de animais. Então, veja, para que haja peles de um animal, o que deveria ter acontecido com esse animal? Matar o animal. O animal deveria ter morrido. Então, esse animal que foi morto, essa ovelha que foi morta, esse animalzinho, já era a prefiguração do que acontecia com Jesus. E aí você tem, na sequência, no capítulo 4, dos versos 1 em diante, o que Deus já tinha passado para Adão e Eva a respeito da questão da morte de ovelhas e animais. Aí você tem, capítulo 4, verso 2 de Gênesis, depois deu à luz Abel, caso a Eva, né? Seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no final dos tempos trouxe Caim do fruto do ventre da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante, então disse o Senhor, por que andas irado, e etc. E acontece o episódio triste onde ele mata o seu irmão, né? Caim mata Abel. Então você já percebe de que o costume ou a instrução que Deus tinha passado para Adão e Eva com relação a matar animais para o sacrifício do perdão dos pecados já foi logo depois da queda. Deus ensinou para eles e que eles deveriam fazer isso para serem perdoados. É que tem o pecado era transferido ao animal. Exatamente. Não, mas não é essa a resposta. O que eu fiz para o pastor. Certo, então eu entendi rápido. O que eu perguntei para o pastor foi o seguinte: por que sacrificar um animal vivo, tipo uma oferenda a Deus, que nem tem no Gênesis? Sara não costumava ficar grávida, não conseguia ficar, no caso do Abraão. Uhum. Aí Abraão fez oferendas de animais vivos sendo queimados para que ela conseguisse ficar grávida, como está dando hoje, né? Nós estamos vendo. O filho de Abraão carregou uma ovelha, fazendo uma oferenda no fogo, viva, para que ela conseguisse ficar grávida. É nesse termo aí que eu não consigo entender. Agora está falando de Isaac e da Rebeca. Tá. Você assistiu algum filme, alguma coisa? Eu estava vendo a novela. Entendi. Tá. Primeira coisa, tem que separar o que está nos filmes do que é o relato bíblico, tá? Sim, porque às vezes pode confundir um pouco. Né? Eu queria que o senhor me explicasse porque sim. nós estávamos em dúvida. Mas basicamente assim, o sacrifício e as ofertas que eram feitas no Antigo Testamento, tanto antecedendo o povo de Israel, quanto anteriormente ao povo de Israel, caso Abraão e etc., eram sacrifícios feitos para que eles pudessem ter contato com Deus. Era como se fosse a ovelhinha que era morta ali, era substituto. Estava apontando para Jesus Cristo que um dia viria e morreria por nós. Então, basicamente, todas as ovelhas, bodes e animais, e Hebreus capítulo 8 vai falar bem disso. Nós vamos ver aqui para você entender de uma vez por todas. Todos os animais que eram mortos antes de Jesus Cristo estavam simbolizando e apontando para Cristo que viria. E quando Cristo morreu, todo aquele ritual que era feito, pedagógico, para que apontava para Jesus Cristo que um dia viria, não precisou acontecer. Mas por isso que a gente não precisa mais matar ovelhinha, animais e etc., porque Jesus já veio. Então ele é o nosso substituto real e verdadeiro. Tanto é que quando a gente lê ali os episódios, quando Jesus Cristo morre, o santuário foi rasgado de alto a baixo. Havia uma separação. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, de uma maneira mais profunda, mas basicamente você vai perceber de que a partir de Jesus não é necessário mais sacrificar animais, porque o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo foi morto.
O João fala a respeito disso. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Só para o senhor entender, o pessoal que está em casa também. João capítulo 1, verso 29 e João capítulo 1, verso 36. João disse o seguinte, João o Batista, que batizou Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o verso 36 vai dizer a mesma coisa. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Então, quando a gente estuda essa questão de sacrifício de animais, a gente entende o seguinte, segundo a Bíblia. Quando o pecador ia lá e oferecia o animal, é como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu sei que por mim mesmo eu não posso me achegar ao Senhor. Mas também eu sei que, segundo aquilo que o Senhor ensinou, haverá alguém que vai morrer por mim, que vai pagar o preço do pecado por mim. Então eu aceito esse substituto. Por enquanto eu não tenho nada para oferecer além do que o Senhor me disse que é para fazer, que é esse animal aqui. Por isso que a oferta de Abel foi rejeitada. Porque ao invés dele sacrificar um animal, ele deu dos frutos da terra. Ele era agricultor, ele quis fazer do jeito dele. Ele pegou as coisas mais estragadas que tinha. Não, Deus disse que ele deu o melhor. Deu o melhor? Só que não é do jeito que Deus pediu. Deus pediu um animal, não pediu fruto. Entende? Sim, mas aí ele ofereceu só o que era podre. O outro ofereceu só frutos bons. O que aconteceu? Ofereceu o sacrifício do bicho. O que ofereceu frutos saudáveis? Não, ele ofereceu um bicho. Falou, No caso, Deus mandou, tipo, eles darem o animal, derramar sangue. Aí o Caim, ele não fez do jeito que Deus queria, sim, do jeito dele. Deu frutos exatamente. estragados. Não é estragados, mas deu o que Deus não queria. Sim, deu o contrário. Deu o contrário do que Deus queria. Sim. Isso, Abel não ofereceu frutos para Deus, ele não oferecia. Ele oferecia o animal, que era o que Deus tinha pedido. Só que Caim não. Caim ele oferecia dos frutos da terra. Fez do jeito dele. Não obedeceu. Não obedeceu, ele fez do jeito dele. Isso também mostra para nós o seguinte, nós não temos que ir a Deus como a gente acha que tem que ser, a gente tem que ir como ele pede que a gente faça. Com certeza. E aí, vamos para os finalmente aqui, né? Você vai ali no livro de Hebreus, que fala bastante a respeito dessa questão de sacrifício, de animais, etc, etc. E aí no capítulo 8, você tem ali algo interessante, falando a respeito dessa questão de sacrifício e tudo mais, né? No caso, ele estava, o Isaac, no caso, quando ele ofereceu o sacrifício de um animal, ele estava pedindo perdão dos pecados dele para que Deus concedesse um filho para ele, é isso? No caso de Abraão, né? É. Abraão. Veja, quando você e eu falamos com Deus em oração, a gente não só pede perdão pelos pecados, na verdade, a gente fala com Deus aquilo que está no coração. Senhor, estou aqui, eu aceito o seu filho como sacrifício. Eu creio que talvez quando ele fazia ali as orações dele, ele não pedia só para aquilo que ele já estava reclamando com Deus, que era a questão do filho da promessa. Mas ele certamente reconhecia que ele era pecador, ele reconhecia que Deus estava guiando ele. Havia as dúvidas no coração. Quando você lê Gênesis capítulo 15 ali, Deus falando assim para Abraão, olha, Abraão, não temas, eu estou contigo. E aí Abraão começa a questionar Deus, mas Senhor, faz tanto tempo já, eu não tenho meu filho, eu estou com Eliezer da Damasceno e até agora nada do Senhor me dá promessa. Aí Deus chama a atenção dele, mas quem disse que é o Eliezer da Damasceno que você tem que colocar como seu futuro herdeiro de todas as coisas? Não, o fruto que vai vir de você e da Sara. Eu não falei para você colocar em ninguém, é para você esperar que eu vou te dar para cumprir a promessa. Ele já estava velhinho já, né? Então, por mais que havia dúvida no coração, ele tinha que exercer a fé de que Deus cumpriria a promessa. E certamente, quando ele sacrificava, e o texto em Gênesis é bem claro que onde Abraão ia, ele criava altares. E nos altares ele sacrificava os animais. Por que ele sacrificava os animais? Porque ele entendeu e aprendeu com o próprio Deus, com os antepassados dele, de que quando você sacrifica os animais, você está crendo na promessa de que virá o substituto, ou seja, Cristo Jesus. Ele não sabia especificamente que era Cristo, mas, de alguma maneira, ele entendia de que haveria alguém que substituiria e morreria por ele. Então, ele cria em uma promessa que viria. Hoje, ao contrário, a gente crê em uma promessa que já aconteceu. Cristo já morreu, ele intercede por nós, inclusive no Santuário Celestial, a gente vai ver isso melhor. E o capítulo 8 de Hebreus fala a respeito disso. Olha que interessante aqui. Verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito
é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Está falando de Cristo aqui. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que viste que foi mostrado no monte. Então, o santuário terrestre, Paulo, quando foi construído aqui nessa terra, Deus mostrou para Moisés que era para ser feito em figura e sombra do santuário que havia lá no céu, o santuário celestial. E o santuário terrestre que foi feito aqui na terra, que tinha as partes básicas, né, que era o pátio, a parte santa e a santíssima, também são figura e sombra do santuário verdadeiro que já existia antes do santuário terrestre ser feito aqui nessa terra. Depois que passou o tempo, Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário como sacrifício vivo, nós não precisamos mais sacrificar. Não é que foi abolido tudo aquilo ali, foi transposto em Cristo. Agora Cristo ministra por nós diante do santuário celestial lá no céu, por mim e por você, assim como o cordeiro que era morto estava ali para interceder entre o homem e Deus. Jesus Cristo agora ele se põe em uma posição como o cordeiro de Deus que foi morto e imolado, agora ressuscitado, né, pelo seu próprio poder que há nele, para que eu e você possamos ter vida eterna. Eu não sei se ficou muito claro, espero que talvez a resposta tenha sido satisfatória. Se não for, a gente pode conversar mais, explicar mais, mas eu já te digo uma coisa, vai ter um estudo que a gente vai trabalhar exatamente esse ponto, que é o estudo aqui do dia, deixa eu ver. Meu Jesus, cadê? É o Ministério da Morte e o tema da salvação também. Vamos trabalhar um pouquinho. Daqui 3 estudos a gente vai trabalhar sobre isso. Tá bom? Amigos, ficou claro aí? Não sei se a resposta foi satisfatória ou não. Algum de vocês tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma colocação? Só levantar a mão. Só levantar a mão. Tranquilos? Já passamos do tempo aqui. Ninguém quer falar. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma pergunta com relação ao grupo lá do Telegram? Vocês estão tímidos hoje, hein? Não, só os gaúchos falam hoje. Olha o Laércio ali, rapaz. Ô, Laércio, como é que tá, meu querido? Bom te ver, viu? Graça e paz, meu querido. Deus seja louvado. Bom ter você com a gente aqui. Cauã está com a gente até o final. Obrigado pela presença sua também, Cauã. A Sandra. A Érica também está aí, tia? Ou é só você colocou só o nome dela? A José Carlos, a Ana. Olha só que coisa boa. Sandra e Érica. O Zé está ali. Então é isso, queridos. Se vocês não têm nenhuma pergunta, ou vocês não entenderam nada, ou vocês entenderam tudo, mas está tudo muito bom. E durante a semana... Durante a semana a gente vai proseando. Eu vou ficando por aqui, a gente encerra por aqui. Pode ligar o microfone de vocês se quiserem falar e prosear. Estamos juntos. Amamos vocês, viu? Boa noite para todos. Boa noite. Noite para todos. Boa noite. Até semana que vem. Amém. É muito ruim se a gente mudasse de quinta para terça à noite, porque a Jéssica queria participar. Só que nas quintas à noite ela tem aula. O que vocês me dizem? Para mim, tudo fácil. Tranquilo? Bom, para os anfitriões está tranquilo. Se para ele estar tranquilo, vai ficar mais fácil, né? E para vocês, amigos, que estão aí conosco, terça à noite é ruim demais? Alguma oposição? Ao contrário? Cauã? Para mim, qualquer dia. Tranquilo? Tia Sandra ali? Tudo bem. Ok. Então tá. Então, todo dia, né? A Andréia fala todo dia. Ela já disse isso na semana passada. José Carlos. Fala, Zé, o que você me diz aí? Okay. Dá para ser na terça, então, né? Então tá. Terça-feira que vem às 8. Beleza, irmãos? E amigos, família querida? Um beijão para vocês, tá bom? Depois esse conteúdo estará no YouTube, assim que eu tiver um tempinho, eu ponho lá para vocês. Talvez você perdeu algum ponto, alguma coisinha, vai estar colocado lá pastor, na descrição. Eu gostei de ver a voz do Cauã. Ô, Cauã. Uma voz bem forte, né? Fala aí de novo, Cauã, com essa voz
forte sua aí, de locutor. Impactante. Oi. Ó, tem uma voz de radialista, uma voz impactante. Então, você é de onde mesmo? Você está onde agora, meu filho? Conta pro pessoal aí. Tô aqui no Balneário Gaivota. Ah, bem pertinho. É, bem pertinho, né? Olha ali. Vou pegar a voz desse garoto aí para botar na minha página. Depois você se entende aí, viu? Um abraço a todos, queridos. Boa noite para vocês. Foi um prazer estar com vocês, viu? Eu vou encerrar a transmissão aqui. Um grande abraço, um beijo a todos vocês. Eu vou desativar aqui a transmissão. Se vocês quiserem continuar proseando aí, fica à vontade. Boa noite a todos que estão aqui presentes e no canal do YouTube também. Boa noite.